Posso ser emo mesmo não tendo franja? Não. A regra é clara, você precisa ter franja para ser emo, assim como você não pode ter franja e não ser emo. Por isso que a gente sabe que o Light é emo, que o Goku é emo, o Shiryu é emo, todos os personagens, todo mundo que tem franja é emo necessariamente. E se não tem franja também não pode ser emo. Todo mundo sabe disso. Nirvana ou Guns? Guns com certeza. Prefiro bem mais hard rock, rock and roll do que grunge. Não que eu não goste de Nirvana, mas sei lá, eu gosto de uma ou duas músicas só. Wagner, você já pensou em criar um mangá ou anime? Cara, eu já pensei sim, principalmente um mangá, porque é muito mais fácil e acessível. Eu já escrevi algumas fanfics na minha vida, então eu gostaria de transformar pelo menos uma delas, que eu escrevi do começo até o final, em mangá. Eu precisaria, obviamente, reescrever algumas coisinhas, porque faz muitos anos que eu escrevi aquilo e com certeza eu conseguiria melhorar algumas coisas hoje em dia, mas sei lá, eu acho a história legal, acho que ela renderia um bom mangá e acho que seria bem interessante. Eu espero, na verdade, um dia conseguir concluir esse sonho de escrever um mangá, de repente até publicar ele. Já pedi em alguns vídeos se vocês teriam interesses em ler um mangá escrito por mim. Eu acharia bem da hora escrever um web mangá mesmo, disponibilizar na internet e depois de um tempo, de repente, dependendo de como fosse a repercussão, publicar mesmo ele para que as pessoas pudessem ter em mãos. Cara, eu acharia muito legal ter um mangá que eu escrevi, ver os desenhos lá retratando a história. Nossa, seria uma coisa muito legal mesmo. Um dia eu vou fazer. Te desafio a criar um personagem de Boku no Hero com individualidade, personalidade e motivação. Beleza, eu acho que tem muito um aluno que falta em Boku no Hero, que é aquele aluno que só dorme a aula inteira, mas mesmo assim ele tira boas notas. Então seria esse o meu personagem. Ele seria um dos alunos da escola e ele passa a aula toda dormindo, ele nunca tá prestando atenção, sabe? Tipo, quando estão fazendo alguma outra prova, ele tá lendo um mangá, ele tá lendo alguma coisa, tá distraído, tá fazendo sempre alguma coisa, parece que ele nunca tá prestando atenção na aula. Mas o professor faz uma pergunta, ele sempre sabe responder, ou tem uma prova, ele é sempre um dos melhores. Então, naturalmente, ele precisaria ter uma boa individualidade, né, para ele ser um dos melhores alunos mesmo, nunca prestando atenção, nunca fazendo nada. A motivação dele, vou falar dela primeiro, a motivação dele eu acho que poderia ser provar para os pais dele que ele é capaz. Porque como ele sempre foi muito preguiçoso, como ele sempre foi, não digo até preguiçoso, mas sempre foi muito desligado, os pais ficam com medo, tipo, esse cara não vai dar em nada, nunca tá prestando atenção. Mas na real ele tem talento, ele está prestando atenção, só que do jeito dele, e por isso que ele sempre vai muito bem em tudo, então ele quer provar sim que ele é capaz e que ele vai ser um grande herói. Não é uma motivação muito incrível, mas eu acho que Boku no Hero trabalha muito bem com essas motivações mais pé no chão. Não é uma grande motivação, mas é uma motivação que você encontra na vida real facilmente. Você tem muitas pessoas assim na vida real, né? E tem muitos desses alunos que estão sempre dormindo, você não sabe como eles vão tão bem nas provas. Então seria esse cara. Eu pensei em fazer uma individualidade que tivesse um pouco a ver com esse contexto. Inicialmente eu pensei em fazer um cara que... Esse tipo de aluno, ele é muito aquele aluno que desenha no caderno ao invés de escrever as anotações, né? Sim, eu fazia um pouco disso na aula mesmo. Então eu achei que ele poderia ser tipo o Sai de Naruto, desenhar e fazer as coisas ganharem vida própria. Mas primeiro que isso seria bem batido, porque seria igual ao Sai. Segundo, porque a aplicação prática dessa individualidade seria muito parecida com a da Momo, que ela já consegue criar objetos. Ele praticamente faria a mesma coisa, ele criaria objetos, só que são os objetos que ele desenha ao invés de sair do seu corpo. Por isso eu descartei essa ideia e pensei que a individualidade, na verdade, é melhor que ela não tenha a ver necessariamente com a personalidade dele. Eu não acho muito legal quando, sabe, não precisa o seu poder coincidentemente ter a ver com a sua personalidade. Você pode ter características físicas que não tem nada a ver com o que você é. Então eu pensei que a individualidade dele poderia ser ele conseguir empurrar e puxar as coisas, né, para perto do centro gravitacional dele, mas só coisas que ele conseguiria levantar com as próprias mãos. Por exemplo, ele não conseguiria empurrar um carro com esse poder ou puxar um carro para perto dele, porque ele não consegue levantar realmente um carro, mas, por exemplo, ele conseguiria fazer isso com uma pedra de um tamanho razoável que ele consiga levantar, ou enfim, qualquer coisa que ele consiga levantar. Realmente ele pode usar essa individualidade para tanto fazer com que essa coisa venha até ele, aproximar, quase como se fosse um poder de um Jedi mesmo, sabe? Usar a força. Ele usa a força para trazer aquilo para perto dele, ou então para expelir, para repelir, como se fosse parecido com o Shinra Tensei, mas muito mais fraco, porque, né, tem essa limitação que eu disse antes. E aí, quanto mais ele treina, mais pesadas as coisas que ele consegue aproximar e repelir. Wagner, na sua opinião, quais são os animes com as aberturas mais incríveis que você já viu? Manda um salve. Um salve, Maria! Essa pergunta até que é bem fácil. Certamente tem dois animes que tem assim só aberturas incríveis praticamente. Fullmetal Alchemist, tanto o clássico quanto o Brotherhood, tem muitas aberturas sensacionais, e Sword Art Online.
Eu vou ficar com Sword Art Online porque, na média, eu acho que eu gosto mais de mais aberturas de Sword Art Online. Fullmetal Alchemist tem algumas que eu não gosto tanto assim. Eu gosto de todas, mas tem algumas que eu não gosto tanto. Enquanto Sword Art Online eu acho todas elas muito boas, com exceção talvez da segunda abertura da primeira temporada, que eu nem me lembro o nome. Acho que é a mais fraquinha e mesmo assim ela é boa. Todas as outras eu acho incríveis. Até a abertura do spin-off eu achei incrível. E até as músicas de dentro do anime eu acho incríveis. Então, cara, sinceramente, Fullmetal Alchemist também, né? As músicas de dentro do anime também são incríveis. Mas esses dois animes, olha, eu não sei, os caras que escolhem as músicas de abertura das duas séries têm muito bom gosto. Ou no mínimo um gosto muito parecido com o meu. Se Boku no Hero Academia for dublado, qual dublador você queria pra dar a voz do All Might? Se eu pudesse escolher qualquer um, com certeza eu também escolheria o Guilherme Briggs, assim como você. Porque não tem jeito, né, cara? A voz do Guilherme Briggs é um vozeirão da porra, assim como a voz do All Might. E inclusive seria perfeito, porque o Guilherme Briggs faz a voz do Super-Homem. E como eu já falei em vários vídeos, o All Might é o que o Super-Homem deveria ser. Então, a voz do Guilherme Briggs seria a voz perfeita. Não existe uma voz que seria melhor para fazer o All Might do que a do Guilherme Briggs, porque ela tem uma imposição, ela passa um respeito, assim como a voz do All Might deve ser, e também por causa desse fator curioso de ser a voz do Superman, como o All Might também é. Ele é mais Superman que o próprio Superman, inclusive eu venho dizendo isso, especialmente os dos filmes, né? O Superman dos desenhos da DC, que são muito bons, e das HQs também, tem HQs excelentes. Aquele é o Superman como ele deve ser. Infelizmente no cinema eles não conseguem fazer da forma correta, pelo menos eu acho, e esse é o All Might. Então, Guilherme Briggs 100%. Mas eu sei que seria muito difícil porque a maioria dos animes é dublado em São Paulo e o Guilherme Briggs costuma dublar nos estúdios do Rio de Janeiro, e para dublar um anime você tem que estar lá presente por muito tempo, né, para fazer a dublagem de todos os episódios. Então é meio complicado, acho, Guilherme Briggs dublar um anime que provavelmente seria dublado em São Paulo, mas se eu pudesse escolher qualquer um, eu certamente escolheria ele. Wagner, a Yu foi pega por um vilão bem forte. Você tem duas alternativas. Primeira, dar seu canal em troca da Yu, ou dar metade da sua inteligência em troca da Yu. Me responde, por favor, abraço. Ah, essa é muito fácil. Eu daria metade da minha inteligência, porque inclusive fazendo isso, eu me tornaria um youtuber muito maior. Teria muito mais seguidores e inscritos, provavelmente eu me tornaria um dos maiores canais do YouTube, inclusive. Como faço para aparecer no vídeo? Como faço para minha resposta a alguém que está perguntando como aparecer no vídeo, aparecer no vídeo? Cara, eu não sei, mas parece que vocês encontraram a resposta perfeita. Wagner, você acha que Kuririn, Yantia e Tenshinhan juntos poderiam derrotar todo o universo de Naruto? Eu acho que na questão de força física não precisaria nem desses três, só um deles já bastaria. O único problema seriam os genjutsus, acho, especialmente os genjutsus, porque se a gente for pensar em taijutsu, por mais habilidosos que sejam os ninjas, você pega o Guy ou o Rock Lee no seu auge, com todos os portões abertos, cara, eles ainda vão ser muito mais fracos fisicamente do que os personagens de Dragon Ball. Praticamente qualquer personagem de Dragon Ball. Mesmo o Kuririn, Yantia e Tenshinhan, eles vão ser muito mais fortes do que esses personagens com todos os portões abertos. Enfim, o ápice do desenvolvimento físico e de taijutsu e de habilidades de luta corporal, mano a mano mesmo, não vai ser equilibrado. Então, você pega o melhor do taijutsu, não é páreo. Você pega o melhor do ninjutsu, os jutsus mais poderosos de Naruto. Eu não sei qual a capacidade destrutiva a nível planetário que eles teriam, mas a gente já viu que o Kamehameha em Dragon Ball Z, na Saga do Céu, seria suficiente para destruir o planeta Terra. O Kuririn consegue utilizar um Kamehameha, talvez não com todo esse poder, mas, enfim, novamente você vai pegar os principais ninjutsus e eles não têm o poder destrutivo dos ataques de energia que a gente vê em Dragon Ball. Ou seja, discrepância de poderes é realmente ridícula. Você assiste um anime, você assiste outro, você vê que eles estão em proporções muito distantes de níveis de poder. Mas Naruto tem o agravante dos genjutsus, e aí esses poderiam ser verdadeiros complicadores. Você tem o Tsukuyomi, por exemplo, você pega o Itachi, que é um mestre em genjutsu, ele consegue prender alguém numa ilusão utilizando, sei lá, um dedo, e aí de repente você conseguiria complicar a vida dos guerreiros Z. Você poderia prender o Kuririn, o Tenshinhan e o Yantia em ilusões eternas e eles não conseguiriam fazer mais nada. Acho que a única dúvida que a gente poderia ter se eles conseguiriam reinar absolutos nesses universos é por conta dos genjutsus. É a única arma que o povo de Naruto teria para utilizar para se defender caso os personagens de Dragon Ball decidissem acabar com a porra toda lá em Konoha. Wagner, você acha que o Itachi poderia derrotar o Saitama? Não porque
questão de quantidade de poder, mas por tipo de poder. Bom, isso entra muito na questão da resposta anterior, até por isso eu linkei as duas perguntas. Eu acho que o Saitama não. Por um motivo bem simples. Eu acredito que o Saitama é imune a genjutsus, a ilusões e a qualquer tipo de poder de controle mental. Isso não foi realmente mostrado na prática, mas a gente já viu o Saitama sendo imune a tudo que foi usado contra ele. O poder gravitacional que tem a proporção de um buraco negro. Ele enfrentou, na verdade, um cara que tinha poderes telecinéticos, aquele polvo lá naquela nave. Ele não usou nenhum tipo de controle mental, efetivamente. Tem também aquela menininha que tem alguns poderes psíquicos. Eu espero que em algum momento o Saitama enfrente algum personagem com esse tipo de poder, que teoricamente deveria conseguir controlar a mente dele, pra gente ver se de fato isso funciona ou não, porque eu vejo o Saitama como um personagem que tem força ilimitada, tem resistência ilimitada e tem velocidade ilimitada. Por isso eu acredito que ele meio que seria imune a tudo ou qualquer tipo de desafio que viesse pra tentar pará-lo. Eu acho que os genjutsus do Itachi não funcionariam, acho que os jutsus menos ainda e o taijutsu ainda menos, como eu já disse antes, comparando com o universo de Dragon Ball. Sem contar o fato óbvio de que o Saitama é tão rápido e tão forte que ele poderia acabar com o Itachi em um piscar de olhos antes de cair em qualquer tipo de ilusão. Ele simplesmente vai, desaparece, dá um soco, o Itachi some, morre, explode, é desintegrado. Porque essa é a premissa de One Punch Man, né? É o que eu acho. Não tem necessariamente uma forma de provar isso de forma prática, mas eu nunca vi o Saitama perdendo pra nada. A gente não conhece os limites dele, os limites físicos, os limites psíquicos também. A gente não sabe se ele pode ser controlado por esse tipo de coisa, então eu vou partir do pressuposto de que não pode, até que eu veja ele sendo controlado por alguma habilidade, ou melhor ainda, né, que o anime prove e mostre efetivamente que ninguém consegue controlar a mente dele também. Enfim, eu acho que não, mas é só minha opinião. Eu entendo se você discordar, eu não tenho como provar isso, é só o que eu acho mesmo. Um personagem de Naruto que ainda está vivo que você acha que foi mal aproveitado? Olha, infelizmente tem vários personagens de Naruto que foram mal aproveitados, especialmente as personagens femininas, eu diria. Eu acho que o personagem mais mal aproveitado de toda a série deve ter sido a Tenten. O que ela faz? Ela tem pergaminhos que soltam armas e ela utiliza essas armas e poucas vezes você viu a Tenten tendo destaque na série, né? Não é que eu acho que ela merecia um grande destaque, eu só acho que ela deve ter sido o personagem mais mal aproveitado, mas a Ino também não foi muito bem aproveitada, o Kiba também acho que foi bem mal aproveitado, mas o personagem mais mal aproveitado de todos, pelo potencial que ele tinha, é um que infelizmente já morreu, não é a proposta da sua pergunta, mas eu sempre vou achar que o Neji foi o mais mal aproveitado de todos. Porque eu gostava muito dele, eu acho que ele tinha um potencial absurdo, às vezes que ele apareceu e teve destaque, foi muito legal de assistir, e ele praticamente não fez mais nada do Shippuden pra frente, enfim, ele praticamente não fez mais nada de relevante e ele ainda morreu de um jeito idiota, de um jeito estúpido, que ele deveria não ter morrido daquela forma. Foi uma das mortes mais imbecis da história dos animes, de um personagem que tinha muito potencial e que poderia apresentar muito mais. É claro que, por ter a Hinata casando com o Naruto, a gente tem um pouco mais dos Hyuga sendo explorados, de Boruto pra frente, inclusive, né, pelo Boruto ser um pouco Hyuga, a gente teoricamente vai ter ainda mais desse clã sendo explorado, mas o Neji, especificamente, foi bem mal aproveitado. É um personagem que eu gostava bastante, na verdade, eu tinha um carinho especial por ele. Na época do Orkut, tinha aquelas comunidades que o pessoal brincava meio que de RPG, assim, fazia batalhas de personagens, e eu tinha um perfil do Neji em que eu fazia essas lutas, então eu tenho uma identificação próxima com o personagem, por isso provavelmente eu acredito que ele poderia ter rendido muito mais na série, e é uma pena que ele não tenha rendido tanto, mas dos que estão vivos eu acho que deve ter sido a Tenten. Daquele time só o Rock Lee acho que teve um pouco mais de destaque, né, e mesmo quando não era o Rock Lee especificamente, o Guy, que é praticamente o Rock Lee na versão adulta, ele se destacou bastante, então meio que um valia pelo outro. Wagner, você se importa de colocarem seus covers em fandubs? Nem um pouco. Sinceramente, eu ficaria até feliz. Sempre vou ficar feliz quando usarem minhas músicas, meus covers, pra qualquer coisa que seja. Eu sempre vou encarar como uma homenagem e como o meu trabalho sendo prestigiado, pessoas que gostaram tanto que colocaram nos seus trabalhos, então eu sempre vou ficar feliz com isso, cara. Nunca vou me importar.
importar. Wagner, você assiste canais de humor no YouTube? Se sim, quais? Eu assisto alguns. Acho que de acompanhar mais regularmente é Porta dos Fundos, né? Bem clássico. E também os Barbichas, que tem aquele espetáculo Improváveis. É um espetáculo de improvisações que eu acho muito legal. Acho que os caras têm um talento absurdo. Eu também acompanho bastante o canal do Vagazoide, que é um canal bem antigo e que ficou estagnado e não cresceu mais. Acho que ele tem uns roteiros muito bons. E eu acompanho alguns stand-ups, assim, não necessariamente acompanho o canal da pessoa, mas sempre que tá saindo tem alguns comediantes que eu gosto bastante de assistir. Eu gosto do Fábio Rabin, eu gosto do Danilo Gentili, gosto da Finha Bastos. Enfim, gosto de vários caras do stand-up, especialmente os mais antigos que eu acompanho já há bastante tempo, mas é um tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Deixa eu aparecer no final do vídeo. Mas é claro, Ana, pode aparecer enquanto eu dou as considerações finais aqui. Então, com a Ana ao meu lado, eu gostaria de pedir a sua inscrição se você ainda não for inscrito, o seu like também é muito importante, me ajuda demais, o seu feedback, seu comentário ali embaixo, porque isso ajuda também o YouTube a perceber a relevância desse vídeo. Eu já pedi a sua inscrição, né? Você compartilha esse vídeo com seus amigos também, vai me ajudar bastante. E se você quiser mandar pergunta para esse programa, o grupo dos Tradifãs no Facebook tá aí para isso. Geralmente eu abro um tópico para mandar perguntas por lá, mas vai demorar um pouco para eu abrir um novo tópico, porque eu ainda tenho algumas perguntas guardadas aqui para edições futuras do programa. Porém, você sempre pode mandar perguntas no meu Twitter, então me segue no Twitter e manda qualquer pergunta, a qualquer momento. É só mandar uma pergunta com a hashtag #TradComicoResponde, que eu vou ver lá e se eu gostar, eu vou selecionar ela para responder em algum programa futuro. Nesse programa nem teve pergunta do Twitter, porque o pessoal manda muito mais no grupo do que no Twitter, mas no grupo você precisa esperar o tópico abrir, no Twitter você pode mandar a qualquer momento, então tem essa vantagem, beleza? Agradeço demais pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não desvie o teu olhar.